Olá, no programa de hoje, um desastre revisitado em quadrinhos. O rompimento da barragem do Fundão em Mariana há 10 anos provocou a morte de 19 pessoas e deixou um rastro de destruição por toda a bacia do Rio Doce, com fortes impactos em cidades mineiras e capixabas. Alguns deles que se arrastam até hoje. A região de Governador Valadares, no leste de Minas, foi uma das mais afetadas, e os dramas humanitários vividos ali inspiram uma obra de memória e denúncia. Eu converso com o professor, escritor e quadrinista João Marcos Mendonça, autor do livro Doce Amargo, em lançamento pela editora Nemo. Bem-vindo, João. Prazer recebê-lo no Mundo Político. Obrigado, Marco. João, era 5 de novembro de 2015, quando o rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, em Mariana, liberou 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos que avançaram ali de forma tóxica, por 663 quilômetros do Rio Doce, matando 19 pessoas e deixando um rastro imenso de destruição. Quase 10 anos depois, o que sua obra busca relembrar e pontuar sobre esse capítulo trágico na história do Estado? Bom, dois aspectos assim básicos. O primeiro deles é lançar um outro olhar sobre essa tragédia ambiental, um olhar mais humanizado, um relato de dentro da tragédia, mostrar o que geralmente a imprensa às vezes não dá conta, porque são muitas demandas, é um outro tipo de olhar. Eu procurei fazer um relato da vida ordinária, do cotidiano, das consequências de uma tragédia dessa dimensão, a partir do ponto de vista da minha família. E uma outra questão de lançar agora é porque essa tragédia, apesar de a gente estar perto de completar 10 anos, ela ainda não acabou. Ela ainda tem consequências, ela tem uma série de questões que ainda precisam ser resolvidas. A principal dela é a questão do rio. E há umas 2 semanas, a gente conversando aqui na cidade, uma amiga falando sobre a questão das indenizações, a gente está vivendo bem esse momento aqui agora. Ela, eu não sei se eu acho justo a gente receber esse dinheiro. E aí eu falei, bom, você precisa de ler o livro para poder lembrar o que a gente passou. Então o livro ele tem essa função de resgate da memória também do que a gente viveu naquele período. Então, você é autor, de mais de 15 livros em quadrinhos para crianças. Foi desafiador produzir nesse gênero em um tema denso como é um desastre ambiental? O que muda? Foi sim, Marco. É um outro tipo de narrativa. Esse livro é dedicado ao público jovem, adulto, apesar de que as crianças podem ler também. Eu tive muito cuidado com a linguagem, a forma de contar a história, mas é uma história mais séria, mais densa, e eu tive dificuldade até na representação gráfica mesmo, nos desenhos. O meu traço sempre foi, como o meu público sempre foi infantil, o traço sempre foi mais cartoonizado, mais cartunesco. Então, foi um dos aspectos mais difíceis para mim foi deixar o traço menos cartoonizado para que ele pudesse representar o drama, as angústias que eu vivi junto e todo mundo aqui da cidade, a partir do ponto de vista da minha família, o que a gente viveu naquele período. Então foi um desafio grande, porque foi o primeiro trabalho nesse estilo, mas eu estou muito feliz de ter conseguido contar essa história e tentado passar pelo menos um pouco do drama que a gente viveu naquele tempo. Já vamos tentar detalhar mais esse drama, mas só para a gente terminar a parte conceitual do livro, nas cores, que são assinadas aí pela artista Mariane Guzmão, o que as escolhas procuraram simbolizar? Olha, principalmente o aspecto emocional da obra. A gente viveu assim uma infinidade de emoções assim muito impactantes, e a Mariane ela conseguiu traduzir em cores o impacto emocional das situações que a gente viveu nesse primeiro ano, a partir do rompimento da barragem, que é o percurso de tempo que é retratado no livro. Então, ela conseguiu dar as nuances, principalmente
a partir da tonalidade da lama tóxica, da lama de rejeitos de minério de ferro. Ela tem uma cor alaranjada, avermelhada, quase fluorescente. Então, a Mariane conseguiu traduzir em cores esses impactos emocionais que a gente vivenciou e pontuando esses momentos, às vezes com alguns momentos de respiro, mas sempre aquela angústia, as incertezas, as dúvidas que a gente tinha. Então, a Mariane conseguiu traduzir em cores esse carrossel de sensações e de sentimentos que a gente viveu, principalmente nesse primeiro ano que é retratado no livro. Governador Valadares, né, onde você mora, João, e onde eu também cresci e ainda tenho família, era na época uma cidade de aproximadamente 280 mil habitantes que tinha ali o Rio Doce como única fonte de abastecimento. O que os primeiros impactos sentidos geraram na população? Olha, Marco, a gente o primeiro e o maior deles é a falta total de água. É uma cidade, eu me lembro que, e isso também está presente no livro, é, a, no poder público emitiu um comunicado na época pedindo para a população assim, consumir menos água, porque a água teve que parar de ser captada do Rio Doce, e aí, com 2 dias, toda a água da cidade, todo o reservatório da cidade acabou. Então, a gente dependia de doações. Imagina isso no contexto de uma cidade de 280 mil habitantes. A cidade ficou 10 dias sem água, sem abastecimento de água. E aí começou uma distribuição em alguns postos. Então, teve saques, teve que ter ação do Exército para poder distribuir. A pouca água que tinha era vendida assim, num preço exorbitante. Então, nas filas tinha muita confusão, muita briga, e a polícia teve que intervir. Então, nesse tempo, a cidade entrou em colapso, porque não tinha água, o poder público, juntamente com a empresa causadora, não conseguia abastecer a cidade. Então, foi um caos. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ter dimensão do que a gente estava vivendo e comecei a notar, fiz uma espécie de um diário, já pensando num roteiro de quadrinhos do que a gente estava vivendo, porque ficou muito claro para mim que realmente era uma situação muito atípica e também tinha todo um movimento de tentar diminuir o tamanho da tragédia, do que aconteceu. Então eu percebi que realmente era uma coisa histórica muito séria e muito importante. E foi nessa época que eu comecei a anotar essas questões. E aí no livro eu trato como é que aqui em casa, junto com a minha família, a gente buscou alternativas para isso, mas a gente teve relatos de pessoas que pegavam água do esgoto, saques de caminhões, assim, foi uma situação inimaginável. Então, nas memórias mais de cunho pessoal e familiares, tem algum episódio específico que tenha lhe marcado mais, assim, deixado uma lembrança mais forte? Tem, Marco, tem uma assim muito especial. A escola que minha filha estudava, ela tinha um poço artesiano, então ela conseguia abastecer. Então as aulas da escola dela não foram interrompidas e a escola ajudava também hospitais, creches com essa água do poço. E eu lembro que eu estava levando minha filha na escola e a gente chegando lá, ela falou assim, pai, eu tô sentindo um cheiro de praia. Olha, não sabia que tinha praia tão perto da gente. E aí realmente estava um cheiro de maresia, um cheiro característico com praia, só que era cheiro de peixe. E aí eu me dei conta, e eu estava uma distância assim relativamente grande da margem do rio, né, onde fica a escola e onde o rio passa aqui na cidade, era o cheiro dos peixes mortos, né? Toda a vida que existia no rio nessa época ela foi morta. Todos os peixes foram mortos nesse caminho que a lama percorreu, nesses 660 quilômetros. Então a cidade ficou impregnada com esse cheiro de peixe morto. É claro que depois o cheiro foi piorando, a própria lama tinha um cheiro também. A gente, depois desses 10 dias, a água aos poucos voltou a ser captada do rio, com toda aquela com uma quantidade absurda de metais pesados, com todas as dúvidas e incertezas que a gente tinha. Ela passava por um processo químico absurdo para poder chegar nas casas. E um tempo depois, meu filho tinha 1 ano na época, e aí ele não chorava para tomar banho. Quando a gente começou a tomar banho com essa água do rio, ele chorava muito. A gente estranhou, mas
que será que é isso? E aí eu fui a Ipatinga com a família, eu sou de lá, né? Minha mãe morava na época lá, e aí a gente foi dar banho nele e ele não chorou. Então a gente, falei, poxa, é aquela água que a gente está consumindo para banho que tem feito ele chorar, porque ela tinha muitos produtos químicos. Então eu ouço assim, então são essas situações do cotidiano, e é claro que eu falo da questão macro também, do que aconteceu na cidade, mas são esses pequenos acontecimentos e aqui estão muito presentes assim no livro, para poder dar essa dimensão humana da tragédia e dos impactos dela na vida aqui da cidade. Ainda sobre. Valadares, perdão, Não, pode concluir. porque no trajeto que a Lama fez até né, a Foz do Rio, lá na cidade de Regência, no Espírito Santo, Valadares é a maior delas e é uma das cidades que dependia totalmente da captação da água no rio. Então, os impactos aqui foram muito grandes. Ainda sobre essa dimensão humana, né? Pensando na resistência coletiva, o quão importantes foram pequenos gestos de solidariedade? Foram fundamentais, Marco, apesar de todo esse caos dos saques, da violência de quem conseguia água, às vezes as pessoas eram assaltadas com situações assim muito fortes de violência. Tinham também assim moradores que tinham postos artesianos em casa, que distribuíam água à população. A cidade recebeu muitas doações de todo o Brasil e mesmo assim, essa quantidade de água que a cidade recebia não dava conta da demanda, né, pela quantidade de habitantes. Mas mesmo assim, a gente recebeu muita solidariedade, a cidade também, e isso foi fundamental para que as coisas não fossem piores do que realmente foram. De outro lado, tivemos também atitudes gananciosas, né? Sim, logo no início, os comerciantes passaram assim, o preço daquele galão de 20 litros, ele assim aumentou mais de 100%. E aí, e mesmo assim, o estoque não dava e as filas davam muita briga, muita confusão. Então a gente teve, infelizmente, situações assim, de pessoas também, quando a água passou a ser distribuída nos postos, várias pessoas tinham uma espécie de um esquema para poder acumular água e para vender essa água que era doada. Uma amiga falou que uma pessoa no bairro dela, um quarto da casa estava repleto dessas águas que eram doadas e ela recebia de graça nos postos e ela vendia essa água para as pessoas que não podiam entrar na fila por causa do horário de trabalho e tudo. Essa água era distribuída no horário comercial, então nem todo mundo podia estar presente para poder pegar a água. Então, infelizmente, nessas tragédias acabam acontecendo situações como essa. Outro aspecto que a obra traz, né, são os boatos e a desinformação. Como esses elementos, João, apareceram, né, naquele contexto ali dramático dos primeiros impactos? Olha, foi uma série de desinformação muito grande que deixou a população muito alarmada, muito assustada, com muito medo e principalmente com muitas incertezas. Por exemplo, quando a água começou a voltar para as torneiras, tinha uma pessoa que ela passou de bairro em bairro num carro de som, anunciando: não bebam dessa água, essa água é contaminada, não sei o quê. E isso causava uma angústia muito grande na população. Eu até relato no livro, nessa época eu não tinha um smartphone, então eu não tinha acesso ao WhatsApp. Mas a minha esposa, que acompanhava as notícias pelo WhatsApp, assim, muita coisa, muita desinformação. Na época, até o termo fake news não era muito difundido, não era muito conhecido. Então, isso atrapalhou muito até mesmo no planejamento do poder público para lidar com a situação, quanto também nessa angústia, nessas incertezas que a gente tinha sobre o consumo ou não da água, se a água era potável ou não, quando ia voltar o abastecimento. Então, isso foi também um outro dano assim muito forte aqui para a população. Só ajudou a aumentar ainda mais o caos que a gente viveu. João, setores expressivos da sociedade valadarense, pelo menos é uma impressão que eu tenho ainda visitando a cidade, resistem até esse momento a consumir normalmente a água local, né? Esse é um traço que realmente não se consegue apagar? Aí eu acredito que sim, Marco, você pode me incluir entre essas pessoas. Já são 10 anos que a gente só consome água mineral.
Aqui na minha casa somos em 4 pessoas, a gente gasta 3 galões por semana, de 20 litros, justamente por não ter, e é uma parcela grande da população, eu acredito que tem essa dúvida também, de saber se realmente a água pode ou não ser consumida. Claro, ela é consumida, mas eu particularmente tenho muitas dúvidas ainda sobre essa qualidade da água. Só que uma parte grande da população também não consegue arcar com esse custo da água mineral, e isso acaba virando um problema também. E o que mais me incomoda é que não se fala mais sobre isso. Não tem a gente, pelo menos eu desconheço relatórios frequentes, um diálogo mais transparente com a população sobre o que vem sendo feito, como a água tem sido distribuída nas águas. Pelo menos, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. E o, Porque na época do rompimento, todos os especialistas falavam que o prazo para o rio voltar ao normal, se tivesse ações efetivas, seria para a recuperação do rio, seria pelo menos de 10 anos. A gente está chegando agora nos 10 anos e não se fala mais sobre isso. Então, essa é uma dúvida que eu confesso que é minha e eu acredito que é de grande parte da população aqui na cidade, que ainda não tem segurança sobre a qualidade da água. com o passar dos anos, João, houve uma sensação também crescente da população de abandono frente aí às promessas da mineradora e de próprios órgãos do poder público, né, que não foram cumpridas pela Fundação Renova, né, que foi a entidade ali criada para fazer a reparação? Olha, isso foi o que mais me impactou quando esse ano eu fui fazer uma revisão do que eu tinha anotado e tudo, fui atrás das notícias e guardei vários jornais da época. E é impressionante assim como é que a parte, assim, eu diria que uns 80, 90% do que foi prometido não foi entregue, não foi cumprido. O principal deles é a recuperação do rio. E é chocante ver como nas tragédias isso é meio que o modus operandi da, do que a gente vive aqui no Brasil. E a tragédia de Mariana é mais uma delas. Existe aquela comoção inicial, uma presença forte das autoridades, prometendo, falando, cumprindo, e com o tempo a população vai esquecendo, essas autoridades também, não existe uma cobrança mais efetiva, e é impressionante como é que, no caso dessa tragédia específica, do rompimento da barragem de Mariana, como a maior parte dessas promessas não foram cumpridas. Uma delas era a captação de uma fonte alternativa, que é o Rio Suaçuí, que passa aqui na cidade. Até onde eu sei, ela só foi. E aí, no livro está presente porque eles prometeram em 2 anos no máximo, ou talvez até antes, essa captação. E só o ano passado, essa adutora ela foi inaugurada, mas até hoje a água do rio não é captada. Então, vamos completar 10 anos. Essa e entre muitas outras promessas. Então, para mim, foi chocante revisitar isso tudo, e elas estão todas lá no livro para a gente poder confirmar. É chocante como é que existe, depois daquele impacto inicial, as pessoas esquecem. O quanto o título da obra, né, reflete atualmente o Rio Doce, o que vocês veem nele, né, das suas margens? Olha, porque quando a gente destrói um rio, a gente está destruindo uma cultura de um lugar, de territórios, de vidas, de pessoas que dependem do Rio Doce. O abastecimento é uma das pontas de ligação que a gente tem com o rio. Por exemplo, no caso dos Krenak, dos indígenas aqui da região, o rio eles têm uma relação espiritual com o rio. Eu tinha uma aluna Krenak na época e ela conta esse relato está no livro também, de como é essa relação espiritual e de como eles se sentem doentes por não poder nadar no rio, de não consumir os peixes, os caranguejos que eles pescavam do rio. Então, quando você mata um rio, você mata toda essa cultura que está presente em torno dele. E eu acho que o Rio ainda continua amargo. O título do livro veio de uma situação que eu vivi com a minha filha, que tinha 6 anos na época. Ela pediu para parar para ver o rio. E quando ela viu o rio daquele jeito, alaranjado, avermelhado, aquele mau cheiro, ela falou: pai, esse rio não é doce mais. Esse rio deve estar amargo.
Ele não é doce mais. E aí foi daí que esse capítulo está do livro e foi daí que surgiu o nome. Então, o rio hoje, por exemplo, nesse período de seca, de estiagem, ele tem uma aparência bonita, mas eu ainda tenho muitas dúvidas sobre o quanto ele continua doce ou não. Ele já não era, né, talvez um rio, né, perfeito na época, já sofria muito pelo caminho, né, Sim, com a ação humana, mas o fato é que a situação piorou muito, né, depois da tragédia. isso. Isso, Marco. O Rio ele já tinha muitos problemas antes, questão do esgoto, de grande parte aqui da região, já era um rio muito poluído, mas depois dessa tragédia, isso assim, potencializou muito mais. Então, realmente, a coisa ficou muito pior. Mas ele sempre foi um rio mal cuidado, muito Como, mal cuidado. como estão os peixes? Né? Há pescadores que conseguiram retomar sua atividade tal como antes? Pois é, eu estava conversando sobre isso essa semana com um amigo, e essa é uma dúvida que eu ainda tenho. O rio ele voltou a ser, até onde eu sei, o rio voltou a ser povoado, mas a- logo depois da tragédia eu participei de uma reunião, eu me envolvi na universidade onde eu trabalho com algumas pesquisas sobre isso e estavam presentes na reunião representantes acho que do ICMBio, aquele órgão do governo federal que cuida acho que dos rios e tudo, se eu não me engano. E eu perguntei, eu era o único leigo ali daqui tinha um promotor, tinham várias pessoas da área ambiental, e eu perguntei, e aí, o peixe pode ser consumido? Ele falou só, a gente pode falar o que que tem no peixe, se ele pode ser consumido ou não, já não é com a gente. Então eu não sei te responder hoje como está. Eu sei que tem pessoas que pescam e consomem o peixe, perdão, consomem o peixe. Agora, tem pessoas que ainda não têm coragem de voltar com as pescas assim, com a pesca, com a venda. Então, realmente, a gente tem pessoas que acreditam que os peixes estão poluídos e não pescam, e tem pessoas que acham que não tem esse impacto. O que eu sinto falta é de algum laudo oficial, algum comunicado, algo que desse mais segurança para a população para consumir o peixe que é pescado no Rio Doce. Dentro dessa lógica, né, de uma tragédia que parece nunca acabar, qual sua avaliação, João, sobre a repactuação do Acordo de Mariana, né, que envolveu aí nos últimos anos CNJ, representantes da Samarco, da Vale, BHP, Governo Federal, governos de Minas e Espírito Santo, Ministérios Públicos, defensorias dos dois estados, né? Foram destinados 132 bilhões de reais em dinheiro novo para ações de reparação, mas isso vai ser executado em um prazo de 20 anos. Marco, eu acho que as indenizações elas são legítimas, elas são necessárias. Em muitos casos elas são urgentes para as pessoas que perderam suas casas, suas terras, seus meios de vida. O problema é que se criou em torno desse processo que a gente tem chamado aqui de universo das indenizações, que acaba sendo uma faca de dois gumes. Por um lado, ela representa um direito, uma forma mínima de reconhecer que houve um dano, né, que as famílias não podem ser deixadas à própria sorte. Mas, por outro lado, esse universo, ele acaba, na minha opinião, ele gera um desvio de foco. Então, em vez de manter viva a lembrança da tragédia, né, que persiste até hoje, os rios contaminados, as comunidades desestruturadas, as pessoas que nunca recuperaram a vida como era antes, então tudo passa a girar em torno do dinheiro. Então, o que deveria ser muitas vezes um sistema de reparação, ele vira um fim em si mesmo. E essa lógica é perigosa porque ela transforma a tragédia em cifras, como se fosse possível precificar vidas, culturas, territórios destruídos, e a gente sabe que não é. Então, as indenizações, elas pagam contas, elas aliviam sofrimentos imediatos, isso é claro, mas elas não devolvem o rio, elas não reconstroem os laços comunitários, não recuperam a saúde mental dos atingidos, e aí a gente tem que ter cuidado de não confundir indenização com reparação, porque isso aí, quando essa confusão ela acontece, a gente cai numa armadilha de achar que o problema se resolve com depósitos bancários, quando na verdade o desastre ele continua vivo e pulsando no cotidiano de milhares de pessoas. Então, o que eu acho que é, claro, é fundamental reconhecer o direito às indenizações e a gente não pode perder de vista que a reparação é muito mais que dinheiro.
Então, é garantir justiça, memória, dignidade e, sobretudo, principalmente, eu acredito que tragédias dessa magnitude não se repitam. Eu acho Da, que esse que é o caminho. da parte financeira, né, especificamente, ainda tem uma ação civil lá em Londres, né, que é mais vultosa, estimada em 230 bilhões de reais. Seria importante um desfecho, pelo menos para essa parte, né, um desfecho positivo. Sim, eu acho que tem um efeito simbólico de que está se fazendo justiça, mas eu confesso que, de uma forma geral, o que eu percebo é que as pessoas estão pensando só no dinheiro, só no dinheiro. Então, é essa que é a minha preocupação, sabe? Mas e a cidade está dividida. Tem uma parte que acredita que essa reparação financeira vai acontecer nesse julgamento de Londres, e já tem uma parte mais cética que acredita que não. Esses valores são muito altos, e a gente não pode esquecer que lá é uma ação onde pelo menos até onde eu li, o que eu sei a respeito, é que são todas as mineradoras que estão nesse processo para poder defender, a, apresentar a sua defesa em relação ao que aconteceu. Então, acho que a Associação das Mineradoras, se eu não me engano. Então, a cidade vive essa expectativa, uma parte que é realmente justiça e outra parte tem pensado mais na parte indenizatória, que também é justa, mas eu confesso que é difícil saber se essa justiça vai ser feita, né, num outro país, né, por uma das sócias que está sendo processada, mas a cidade está numa expectativa muito grande em relação a essa decisão, que eu acredito que deve acontecer o ano que vem. Que Valadares e o Rio Doce vivam dias melhores. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, João. Eu que agradeço, Marco. Um abraço. Obrigado. Eu conversei com o professor, escritor e quadrinista João Marcos Mendonça. Falamos sobre o livro de sua autoria, Doce Amargo. A obra, em lançamento pela editora Nemo, reconta em quadrinhos os efeitos da tragédia de Mariana, maior desastre ambiental da história do Brasil, com foco especial em parte da bacia do Rio Doce, no leste de Minas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.